Esse texto vai falar exatamente de duas verdades que estão relacionadas a isso. O Senhor Jesus, com seus discípulos, caminhando e uma grande multidão atrás, ouvindo o Senhor Jesus falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E o Senhor Jesus para e fala essas palavras para os seus discípulos, dizendo, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de morrer, quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor fala através da sua palavra. O Senhor usou homens para que lhes escrevessem o teu querer e nos ensinasse a respeito da vida contigo e da dependência feliz que devemos ter na tua companhia. E agora venha pastorear o nosso coração através da tua palavra. Venha trazer consolo àqueles que estão sem consolo, alegria àqueles que estão tristes, respostas àqueles que buscam respostas. Que o Senhor venha operar no coração de cada um de nós. Nos submetemos ao Senhor e à orientação do Teu Espírito, orando em nome de Jesus. Amém. Amados, existem textos nas Sagradas Escrituras que nos falam a respeito da nossa dependência a Deus. O Salmo de número 27 é um salmo que normalmente se usa para falar sobre família. E o texto, no seu verso 2, diz, inútil vos será levantar cedo, trabalhar o dia inteiro. E aí o texto traz uma ideia, ele diz, olha, o que você precisa, Deus te dá enquanto você dorme. Se você passa para o Salmo 128, ele diz que o homem bem-aventurado ou feliz é o homem que teme a Deus. E ele experimenta dessa alegria dentro da sua casa. E o texto diz que esse homem, ele vai comer como fruto do seu trabalho. Dando a ideia de que se ele trabalhar temendo a Deus, Deus vai abençoá-lo. Não são ideias opostas, mas são complementares. E que mostram exatamente a necessidade que nós temos de concordarmos que somos completamente necessitados de um Deus que nos supra. E que, quando nós tememos a esse Deus, nós somos capazes de reconhecer as suas promessas e depender dele, do cumprimento delas, para que a nossa vida tenha expectativas boas e vivamos em paz. Algo bem diferente do que experimentamos hoje, de uma forma geral, no mundo em que vivemos. Nós vivemos num mundo cheio de ansiedades, cheio de angústias, dificuldades,
muito desemprego, muita ausência de amor entre as pessoas e pessoas próximas, marido e mulher, filhos com os pais, parentes com parentes, irmãos com irmãos da igreja, e vai por aí afora. Muitas pessoas sem paz no coração porque elas não conseguem sentir paz devido ao pecado que não está sendo tratado. E isso acaba caracterizando o mundo que vivemos, um mundo cheio de ansiedade. Eu e você temos ansiedades, por um simples motivo: nós somos pecadores. Nós não somos capazes de fazer todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando ele fala da sua suficiência, ele diz que a sua suficiência vem de Cristo. E quando fala até mesmo de Deus agindo na sua vida, fala que Deus colocou algo que o incomodasse, chamado espinho na carne. Eu confesso que eu não consigo entender muito bem o que significa isso, mas alguma coisa que Paulo diz que Deus colocou ali para que ele se lembrasse de Deus e o quanto ele depende de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo traz nesse texto. E ele trata sobre as ansiedades comuns da vida, aquelas que todos nós mortais experimentamos. Todos nós que somos frutos de um homem caído, Adão, lá atrás. Temos ansiedades e Deus precisa nos ajudar a viver nesse mundo de ansiedades. Ansiedades causadas por coisas básicas da vida, por necessidades geradas no consumismo do mundo onde a gente vive, ou ansiedades causadas pela falta do exercício da nossa dependência nas promessas divinas, ou ansiedades causadas pela ausência de um planejamento pessoal que compactua com os princípios das Sagradas Escrituras, e a gente fica pensando, será que vai dar certo, apesar de não falar sobre isso na Palavra de Deus? A grande verdade é que nós vivemos ansiedades. E em alguns momentos ela é tratada na Escritura como algo comum. A ansiedade comum. Quando eu estou diante de algo que eu não consigo dominar, aquilo causa ansiedade. A Bíblia vai dizer que isso todos passam por causa da nossa finitude. Nós não somos como Deus, que pode todas as coisas, que tem poder excelso, sabedoria imensa. Um Deus que consegue resolver qualquer situação, que age com graça. Mas nós não somos limitados. Um conhecimento limitado, uma força limitada, uma expectativa limitada, um coração limitado e uma fé limitada. Mas Deus é Deus de graça. E é um Deus que pode tratar isso. E pode melhorar-nos na sua companhia. Ter ansiedade, em alguns momentos, é comum. Mas em alguns textos da Escritura, a ansiedade é tratada como pecado. Porque é a falta do exercício da dependência plena do Deus Todo-Poderoso. Então eu estou falando dessa ansiedade que às vezes temos, que aponta para uma ausência de fé ou uma pequena porção de fé somente. Não aquela que Deus deseja encontrar no nosso coração. É por isso que o Senhor Jesus fala nesse texto, no verso de número 31, não inquieteis. Não andem inquietos, cheios de ansiedade, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. E o texto continua dizendo, olha, isso é palavra, é atitude de gentio. Diz o texto, são aqueles que não creem em Deus, que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. E aí o texto fala como devemos agir. Em meio a muitas ansiedades que vivemos, causadas pelas dificuldades, nós corremos o risco de gerar algumas ferramentas de escape, que eu chamaria de atalhos para sentir mais tranquilo. E eu começo a gerar coisas como filosofias, ou pensamentos, ou seguir algumas ideias. Vou dar um exemplo para vocês. Uma filosofia chamada positivismo.
que adentrou as igrejas há muito tempo atrás e até hoje tem feito um grande estrago na fé dos cristãos. Eles acham que se falar alguma coisa positiva, aquilo vai acontecer. Então não fale nada negativo, porque você está chamando alguma coisa ruim para você. Já ouviu isso? Como se Deus não pudesse ser maior do que essas coisas. Ou um positivismo que diz, em nome do Senhor Jesus, e eu, em nome do Senhor Jesus, tudo posso. Posso se Deus quiser, porque se Ele não quiser, não posso mesmo. Porque quem determina, na verdade, não é o meu positivismo, não são os pensamentos do positivismo, mas a vontade de Deus, e nós a conhecemos através das Sagradas Escrituras. Mas nós começamos a arrumar outras ferramentas para nos defender. Puxa, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso trazer educação para os meus filhos, então eu preciso trabalhar, ganhar. E nós encontramos um vício chamado vício do trabalho. E talvez se eu pedisse para alguns aqui levantar a mão e dissesse, quem tem o vício do trabalho? E a princípio nenhum de vocês levantaria a mão. E talvez no final dessa mensagem alguns de vocês levantaria de forma assim bem escondidinha para ninguém ver, sabe? Eu sou tenho o vício disso. É aquele indivíduo que quer com as suas próprias forças alcançar respostas a todas as suas necessidades. E eu faço isso com o trabalho. Em momento algum, Deus diz que trabalho é maldição. Pelo contrário, é bênção. E o homem que teme ao Senhor, do trabalho de suas mãos, ele come. Isso é bênção, promessa de Deus. Mas ele come porque Deus faz o trabalho dele prosperar. E enquanto ele está dormindo, as bênçãos vêm. Porque, na verdade, quem abençoa é o Senhor, para que tenhamos até mesmo a força para trabalhar. Mas nós vivemos num mundo elétrico. Eu tenho que suprir tudo. Suprir para mim, para minha esposa, para os meus filhos e ser tipo aquela galinha que coloca os pintinhos debaixo das asas diante de uma necessidade. E aí as pessoas começam a viver as suas vidas atrás das suas defesas. Uma delas é o trabalho. Outros têm outros vícios. Outros arrumam ídolos, às vezes a droga, para colocar a ansiedade de lado, às vezes a bebida, e se tornam alcoólatras, às vezes uma pessoa que é idolatrada, aquela pessoa que me traz alegria, ou o trabalho. Eu sei que existem técnicas, existem grupos que são organizados para ajudar alguém que tem problema de droga. Eu conheço alguns grupos que ajudam aquelas pessoas que são viciadas em bebida. Os alcoólatras, como chama? Anônimos. Não é? Esses dias um adolescente falou que era autônomos. É anônimos. Não é? Essa é a realidade. Agora, você já viu alguém falar para uma pessoa que ela está pecando porque está trabalhando demais? E nós vamos ver que isso é pecado. Quando o meu trabalho tornou mais importante para mim do que coisas que têm mais valor, e principalmente a minha dependência da graça de Deus. O Senhor Jesus aqui nesse texto, Ele está tratando de uma sequência de assuntos. Todas elas têm a ver com valores. Uma escada de valores. O texto fala que nós devemos cuidar das pessoas que são necessitadas. Nós devemos entender que por mais que eu consiga arregimentar e colocar diante de mim tesouros aqui na terra, o texto diz, olha, a ferrugem vai corroer. O tesouro que vale mesmo é o tesouro do céu. Essas coisas se perdem. E aí fala a respeito do trabalho e as riquezas, aí o Senhor Jesus chega no texto e diz, olha, e tem alguns que perderam a noção de valores e de como Deus age, trazendo tranquilidade no coração diante de uma vida que nós temos que viver, limitada pelos nossos pecados, pelas nossas incapacidades, e porque Deus fez assim, para que pudéssemos voltar os nossos olhos para eles. Como vencer essas ansiedades da vida?
O Senhor Jesus vai falar algumas coisas aqui para nós. E a primeira coisa que ele fala no texto é que nós temos que aprender a reconhecer os valores corretos das coisas e de nós mesmos. Ele diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu fico pensando e falo, o que eu vou comer? Ele diz, comer para quê? E alguém diz, para viver. Ele diz, então viver é mais importante do que comer. É o que Deus está dizendo. Aí ele diz, eu quero roupa. Ele diz, para que roupa? Para eu vestir. Então o seu corpo é mais importante do que as vestes. Em alguns momentos nós estamos muito mais preocupados com a aparência do que o que somos. A qualidade daquilo que comemos ou a qualidade da vida que é fruto daquilo que comemos. É exatamente isso que o Senhor Jesus está falando aqui no texto. A palavra vida aqui, ela pode ter dois significados. Pode-se falar um pouco mais a respeito disso, mas dois especialmente nós encontramos na Escritura. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos Deus fazendo todas as coisas, inclusive o homem, a sua imagem e semelhança. O nosso ancestral lá, Adão e Eva, foram feitos por Deus. Eu creio naquilo, é palavra de Deus. Foi daquele jeito que aconteceu. E o texto diz que Deus soprou naquele homem que ele construiu do barro, o ruar de vida, o hálito da vida, e ele passou a ser alma vivente. Um ser com corpo e alma, que quando está juntado é essencialmente um homem, um ser humano. Quando o corpo separa da alma, existe uma quebra do homem, e ele morre, porque o homem inteiro, ele é corpo e alma, e Deus fez o homem e diz, agora ele tem vida, e vida vem de Deus. Se você está vivo hoje, se cada um de nós está aqui agora ouvindo, meditando nessas palavras, é porque Deus nos sustenta com a vida. Eu estou falando dessa vida que tem a ver com fazer, com agir, com conversar, com comer, com beber, com dormir, com necessidades as mais diversas. Esta vida. Mas a palavra de Deus fala de uma outra vida. E essa vida tem a ver com a nossa relação com Deus. E pode ser compreendida na medida em que nós olhamos para a Escritura e vemos Deus trazendo desde Gênesis capítulo 3, uma proposta de salvação do homem que, a partir do momento que pecou, morreu. Porque Deus diz, do dia em que dela comerdes, se você fizer isso, você vai morrer. Adão pecou e morreu. Mas ele não caiu duro na mesma hora. Mas ele, a partir daquele momento, ele estava separado da intimidade de Deus. A vida espiritual é quando Deus nos aproxima dele de novo. E somente o sangue de Jesus pode nos aproximar do santo novamente. Pode purificar o meu pecado. Pode me fazer íntimo de Deus. E eu creio que o Senhor Jesus, quando Ele está falando que a vida vale muito mais do que o alimento, Ele está se referindo tanto à existência cotidiana, quanto à vida espiritual. E eu preciso saber equilibrar essas coisas, saber o quanto vale isso e se isso é mais importante do que isso. Tem coisas que parecem que têm o mesmo valor, mas na Escritura algumas são muito melhores e valem muito mais do que outras. Você tem um amigo bom, amigo do coração? A Bíblia diz que tem amigos que são melhores do que irmãos. Vocês conhecem essa história. Você tem alguém assim, que é um amigo que é mais do que um irmão, na proximidade, no conhecimento, na liberdade, na bênção dessa pessoa sobre a sua vida? Observa bem, é do sangue. Mas há alguém que vale mais do que o de sangue, um sentido prático da vida. Existem coisas que nós precisamos aprender a valorar ou colocar valores. A vida é o oposto da morte e só pode ser restaurada em Cristo Jesus.
E o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo àqueles discípulos é: vocês precisam aprender a valorizar o que eu valorizo. Porque quando vocês começam a perguntar sobre coisas, eu respondo para vocês sobre outras coisas mais importantes. Eu não me preocupo com comida nem bebida, mas com quem vocês são e por que vocês continuam vivos. Isso tem mais valor. Muito mais valor. Você pode dar aos seus filhos, dentro da sua casa, todo o conforto, uma boa alimentação, uma boa escola, agir de maneira adequada com seus filhos na educação, intra-lar, dentro do lar, mas se você não der a educação cristã, aquela que vai levá-lo para Cristo, a conhecer o amor de Deus que perdoa os seus pecados, o seu filho será um filho de um pai rico, sendo ele miserável. Porque essa riqueza é tesouro que acaba. A verdadeira riqueza é a vida, é o que o indivíduo é por causa da graça de Deus no seu coração. E essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus traz aqui, como resposta às ansiedades do mundo, as minhas e as suas ansiedades, porque muitas vezes, irmãos, nós começamos e vivemos a vida correndo atrás do vento. Nós botamos na cabeça que queremos alguma coisa e fazemos tudo correr atrás daquilo. Eu passo necessidades, dificuldades, mas é esse o meu alvo, essa é a minha glória, esse será o meu triunfo, e o resto acaba tudo. Existem pais que querem ter filhos formados, pós-graduados, e vivem a vida inteira dando condições aos seus filhos, mas nunca jogaram bola com seus filhos, nunca se sentaram para orar com seus filhos, nunca abriram a Bíblia para estudar a Bíblia com seus filhos, nunca deram aos seus filhos o que realmente faria deles seres tratados, felizes, para uma vida eterna. Não adianta, é por isso que o Senhor Jesus diz para eles, a primeira coisa é, reconheçam o que verdadeiramente vale a pena, para que você invista naquilo que vale a pena. Tem certas coisas que a gente tem que deixar passar. Já ouviu falar de negócio da ocasião? Nossa, é um negócio de ocasião, para quem? É para você? Pode ser para o outro, de repente não é para você. Passou na minha mão, parece que você sentiu o ventinho, já ouviram isso? Quem sabe foi você que soprou, né? A grande verdade é, não é a vida mais do que o alimento? É uma pergunta retórica, e a resposta é sim, a vida vale mais do que o alimento. Não é o corpo mais do que as vestes? É sim, o meu corpo vale muito mais do que as minhas vestes. Se eu colocar a minha preocupação sobre coisas corretas, eu vou começar a largar coisas que causam ansiedade na minha vida e que não são bem-vindas. Eu escolho, baseado na palavra, isso vale a pena? Isso tem a aprovação e a graça de Deus sobre a minha vida? Ou não? Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus traz aqui nesse texto. Segunda coisa que o texto nos fala é sobre o reconhecimento da fidelidade de Deus. E esse reconhecimento, ele exige um negócio chamado fé verdadeira. Se eu estou falando fé verdadeira, é porque existe fé falsa. E existe mesmo. Na verdade, quando a gente vai estudar teologia, e eu dou aula lá para os meus alunos de doutrina da salvação, chamada soteriologia, eu ensino 5 tipos de fé. Só uma delas é verdadeira. É aquela que é produzida pelo Espírito Santo no coração do homem, que o leva a reconhecer o quanto ele é miserável e pecador, e que somente Deus, através do sangue de Jesus, pode perdoar. Essa é a única fé salvadora e verdadeira. O resto é crendice. Eu não estou me referindo a crendice. Aquela fé que eu trouxe de casa, alguém me ensinou simplesmente. Por que você vai na igreja? Porque meus pais me levaram desde pequenininho.
Por que você está ligado a essa religião? É porque é de família. Eles vão ficar chateados se eu sair daqui. Não é disso, eu estou falando de fé verdadeira, de reconhecimento através da fé das promessas de Deus. O que significa reconhecer a fidelidade de Deus? Olha só, no verso de número 26, o texto diz que as aves do céu, o vosso Pai Celeste as sustenta. No verso de número 28, no verso 30, diz que os lírios do campo, Deus as veste. E que nem Salomão e toda a sua glória ficou com roupas tão bonitas quanto esses lírios. No verso 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um pouquinho, ao curso da sua vida? Isso aqui é pergunta retórica. Ninguém. Não tem um depósito de vida que você fala lá, eu quero mais algumas horas de vida, me dá aí. Quanto vale? 2 milhões de reais, então me dá aí. E aí eu vou comprando dias, horas, não existe isso. É exatamente o que o Senhor está dizendo, olha, não existe banco de horas para a vida. Não existe isso. O que existe é a realidade. Deus vai me dar aquilo que eu preciso, na medida certa. Do jeito que Ele faz com as aves e do jeito que Ele faz com os lírios do campo. Exatamente assim. E aí a pergunta crucial é essa do verso de número 30, onde o Senhor Jesus fala assim: uai, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? O que o Senhor Jesus está dizendo é: olha, presta atenção, a flor ela murcha, e você pega ela e como palha joga no fogo, para aumentar o fogo, para ser cinza, para ser nada. Não existe eternidade para a flor. O passarinho morre, depois ele não vai para o céu. O único que tem expectativa do céu são seres humanos como eu e você, ou o inferno, se não cremos no Senhor Jesus. E tanto o céu quanto o inferno é alguma coisa eterna. É vida eterna ou é morte eterna? Ele está dizendo, olha, se Deus cuida destes que são temporais, que Ele usa para o seu propósito, quanto mais vocês especiais, feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês que recebem por parte do Pai a minha vida, para morrer no lugar de vocês, é isso que Jesus está dizendo. Exatamente isso. E aí ele faz uma afirmação que é uma interrogação na verdade, mas por ser retórica é uma afirmação, e ele usa a expressão, homens de pequena fé. Como assim, homem de pequena fé? Irmãos, quando um cristão permite que a ansiedade da vida tampe a sua visão correta de Deus, tampe a sua visão, consciência de que Deus é providente para com ele, Jesus está tratando isso de pequena fé. Pequena fé. Não é a minha fé que determina a graça de Deus na minha vida, mas a minha fé me leva a esperar a graça de Deus na minha vida. O que me diferencia do incrédulo é como eu sou tratado por Deus durante as intempéries da vida, porque o incrédulo e o crédulo passam por intempéries da vida. Jesus diz isso no final do Sermão do Monte. Ele diz, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato. E ele diz que vem as mesmas intempéries, as mesmas dificuldades para as duas casas, mas aquela que é símbolo daquele cristão que colocou toda a sua esperança e vive todos os intempéries, segundo a promessa de Deus, ele diz, essa casa fica de pé, o outro não. É aqui que está a diferença, queridos.
O homem de pequena fé é aquele que, quando está sobre a rocha e vem todas as intempéries, ele tem plena convicção de que Deus continua ali. Ele tem plena convicção, não porque ele gerou essa convicção, mas porque o Espírito lhe dá essa convicção de que Deus é por ele. Se Deus é por ele, quem será contra ele? Mas se nós, no momento das dificuldades, nós ficarmos perguntando se Deus vai cumprir a promessa dele, duvidando, sim, aí eu posso ser enquadrado nessa situação aqui de homens de pequena fé. O relacionamento de Deus com o seu povo, que tem a ver conosco, é fruto de um pacto que envolve vida eterna, que Deus nos dá, mas envolve também proteção, envolve vitória sobre o pecado, envolve vitória sobre Satanás, envolve vitória sobre o nosso maior inimigo, que é a morte, mas também envolve a providência que nos habilita a viver cada dia na certeza do sustento de um Deus que zela pelos seus filhos. Louvado seja o Senhor. É necessário, irmãos, termos esperança, fé. Caso contrário, seremos advertidos por Cristo, à semelhança dessa advertência que os discípulos tiveram aqui. Imagine que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus já tinha transformado água em vinho, Ele já tinha feito milagres, Ele já tinha feito várias coisas, andado com aqueles discípulos, passado por situações difíceis com eles, e eles viram que Ele era o verdadeiro Filho de Deus, dito palavras que somente Deus poderia estar dizendo. Aquela multidão toda alvoroçada por ver a sabedoria daquele homem, que destilava dos seus lábios a sabedoria que colocava eles todos felizes, alegres, sem vontade de comer, esqueciam que tinham que comer. Mas que lá na frente vão negar o Senhor Jesus. E Jesus já está chamando a eles de homens de pequena fé. Teve um dos discípulos chamado Pedro. Pedro era um homem atirado, que achava-se o máximo, o homem que podia responder de maneira positiva, um homem de caráter. Eu creio que ele deveria ser mesmo. Mas faltava naquele homem a humildade que Deus queria que ele entendesse. E Deus providenciou situações para que isso ocorresse. Certa feita, o Senhor Jesus veio encontrar os seus discípulos andando sobre o mar. E eles ficaram com medo. Depois de tudo que Jesus já tinha feito, eles ficaram com medo de Jesus andando sobre o mar. E acharam que era um fantasma. E eles tinham medo de fantasma, viu? Seu filho tiver medo de fantasma, fica um menino bobo. Os discípulos tiveram lá medo de fantasma. É um fantasma. Senhor Jesus, fiquem tranquilos, sou eu. Aí eles, opa, é o Jesus, é a voz dele. Aí Pedro diz, olha, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. Jesus diz, vem. E diz o texto que ele desceu e andou sobre as águas, mas as águas estavam batendo muito, havia vento, havia ondas, e ele começou a tirar os seus olhos, a sua atenção daquele que o sustentava forte, que era a providência para que ele não afogasse, e ele afogou. E Jesus pega aquele homem, coloca ele de novo em pé, em cima da água, e diz, homem de pequena fé. É a mesma expressão. Não é que ele não acreditava em Jesus, mas algumas situações levavam aquele homem a ficar meio ressabiado. Será que é ele mesmo? Será que ele é poderoso, tão poderoso assim para cuidar de mim se eu for nadar, se eu for andar na água e não me afogar? Será que? O verdadeiro cristão é aquele que olha para a Escritura, que diz, eu vou cuidar de você, e ele cuida. Eu vou te dar o céu, a vida eterna. Ninguém pode tocar em você, o diabo não tem mais domínio sobre a sua vida, você tem um novo nome que está escrito no livro da vida, você tem o Espírito Santo no seu coração, que é o selo do Senhor, a sua esperança, o seu consolo.
São todas promessas para o povo de Deus que nós temos que acreditar. Caso contrário, Deus vai olhar para nós e vai dizer: homem de pequena fé. Quando existe um irmão adoecido, passando por dificuldades na saúde, e você vai orar com essa pessoa, você ora para ela ser curada? Ou você diz que isso é misticismo, você não acredita nisso, você tem uma fé muito intelectual? A fé cristã, ela é mística, sim. Nós cremos num Deus sobrenatural. Nós cremos num Deus que está presente aqui, e se abrisse os olhos, nós veríamos os seus anjos ao nosso redor, protegendo-nos contra as hostes malignas. Nós cremos num Deus que pode tocar sobre uma pessoa e curá-la, se Ele quiser, e Ele o faz. Já fez várias vezes na história, e Ele vai continuar fazendo tantas quantas vezes Ele quiser, porque Ele é poderoso para fazer isso. Você crê nisso? Essa é a fé cristã. Mas eu dependo de Deus. E o Senhor Jesus está mostrando aos seus discípulos exatamente isso. Reconheçam, através da fé, as promessas que eu trago para vocês. A terceira coisa que o texto traz é o reconhecimento e a vivência da verdade que os irmãos devem ter para que a ansiedade vá embora. Verso 33 diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ao concluir este assunto, diz que para resolvermos esse problema complexo, nós temos que ter uma visão correta sobre os valores, que nós já vimos. Nós devemos ter uma relação correta com as promessas de Deus, crer nelas. E agora ele diz que nós precisamos ter ou buscar o reino dele e a sua justiça. Deve ter entre nós muitos irmãos que já fizeram muitas viagens a lugares maravilhosos, lindíssimos. Apesar de que beleza para uns é bonito, para outros não é, e vai por aí afora, né? Eu gosto de lama e carro em cima da lama, e tem gente que fala: ixi, credo, não gosto disso, acho feio. Tem gente que gosta do azul do mar. O irmão gosta de pesca, de baixo lá, com um cilindro de ar. O outro, não importa onde você foi, e se tivesse tido a oportunidade de ir na Lua, em Marte, em qualquer lugar, sabe, esses lugares todos pertencem a Deus, e este é o reino de Deus. A Deus pertence todas as coisas, Ele as fez, e Ele as sustenta com o poder da sua palavra. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Esse é o reino de Deus, é o reino onde a igreja vive, e nós somos chamados na Bíblia também de reino de Deus. Em que sentido? No sentido em que nós falamos em nome do rei, nós somos agentes do reino, em nome do rei, nós proclamamos a sua autoridade, o seu poder, a sua soberania, a sua graça, a única e verdadeira salvação, e fazemos isso como proclamadores do rei, de todo o reino. Quando o texto está dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus, e a justiça de Deus, está querendo dizer que eu devo buscar as coisas que Deus deseja que aconteça dentro do reino dele. Eu não posso viver contrariando o rei do reino, não sendo injusto para as justiças de Deus. Cristianismo, ele é guiado pela palavra. Aqui está a verdade. Os princípios estão aqui. Você não pode acrescentar nenhum e não pode retirar nenhum. Em Apocalipse diz que se alguém fizer isso, ele é amaldiçoado. Porque isso aqui é o que Deus nos deu, a palavra, como toda orientação para vivermos dentro do reino, como servos dele no reino. Então a igreja não pode inventar. E se a gente quiser introduzir no culto o elemento X, Y, Z,
você pergunta para o indivíduo, aonde está escrito na Bíblia que você pode fazer isso? Na Bíblia não está dizendo, então não pode. No meu relacionamento com o indivíduo, não quero saber, você some para lá, não quero saber disso, não quero saber de você. Onde a Bíblia diz que é assim que eu trato os problemas relacionais com as pessoas? É desse jeito? Não, a Bíblia diz que eu tenho que ir lá e tentar reconciliar, porque é assim que Deus ensina. Então você vai lá e reconcilia, caso contrário, você não buscou nem o reino de Deus e nem a justiça de Deus. E nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem ansiosas também por causa de não buscarem o desejo de Deus para a nossa vida dentro do reino dele, baseado na justiça dele, revelado nas Sagradas Escrituras. E aí as pessoas vivem dramas profundos, pessoais, internos, e a sua ansiedade o consome. O que Jesus está trazendo aqui no texto, irmãos, de forma prática é como podemos resolver essas ansiedades da vida cotidiana. E ele usou essas ideias simples, ideias práticas. E o que é muito interessante olharmos aqui para o texto e ver que o Senhor Jesus diz que cada dia tem o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Sabe que dia que nós vamos deixar de ter problemas? Ansiedades, dificuldades, medos, e mais dificuldades, e mais desafios. Sabe que dia que nós vamos deixar de passar por isso? Só quando Cristo voltar. Só quando Cristo voltar. Até lá nós vamos sofrer a ansiedade que é fruto do pecado humano. É consequência do nosso erro. Mas o Senhor Jesus diz nesse texto, olha, a cada dia o seu mal, trate, aprenda a viver isso que eu estou lhe ensinando. Pegue os valores e coloque no lugar certo. Trate todas as coisas segundo a sabedoria de Deus, e tudo irá bem. Há 2 semanas atrás, eu preguei aqui na igreja sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois dessa pregação, uma pessoa me procurou e disse, eu nunca tinha visto alguém expor o texto da forma como o senhor expôs. A minha mente abriu. Eu falei, graças a Deus. Só que está sendo um problema para mim. E eu não estou dando conta de resolver esse problema. O texto falou tanto comigo, que eu acho que eu não sou crente. Porque aquela convicção que Davi tinha, de que Deus era o Senhor da vida dele, e o pastoreava, como o pastor pastoreia ovelhas, com todo aquele zelo, eu acho que Deus já fez isso com a minha vida, mas eu nunca fui ovelha obediente. Eu nunca fui ovelha de Deus, eu nunca agi como ovelha. Se Ele me fez ovelha, eu nunca agi como ovelha. Então eu acho que eu não sou crente. Foi essa a conclusão dessa pessoa. E aí disse, então vamos sentar aqui, vamos estudar o texto, e vamos ver como é que a gente resolve esse problema. E sabe o que eu fiz? Foi ajudá-lo a pensar sobre a verdadeira conversão. Sobre crer no Senhor Jesus e ser salvo, e ter a certeza do pastoreio de Deus na sua vida a partir daquele momento para toda a eternidade. E a conclusão dele, eu vivi esses anos todos sem ter sido crente, mas como se fosse. A palavra de Deus diz que a igreja sofre disso. Mas Deus sabe quem é dele. E aquele que é do Senhor Jesus também sabe que é do Senhor Jesus. Porque experimenta de uma paz que é muito diferente da ansiedade do mundo sem Deus. Eu não sei como está o seu coração.
se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus ou não. Mas quero que você saiba que de Deus não se zomba. Nós precisamos crer num Deus verdadeiro. E foi Ele que enviou Jesus. E foi Ele que morreu na cruz por você e por mim. E se você crer nele como um Deus que perdoa, Ele vai te perdoar. E o que Ele te dá é a vida eterna. Isso é promessa bíblica de Deus. E isso seria ter fé para a salvação. Em contrapartida, se você é um cristão, tem Deus no seu coração, tem certeza da graça de Deus sobre a sua vida, mas a sua vida é pura ansiedade. Ansiedade ao ponto de você ter medo do próprio Deus fazer os propósitos dele se cumprir. É tempo de você acalmar, pedir a misericórdia de Deus e agir como ovelha. Um irmãozinho, no dia que eu preguei do Salmo 23, ele disse: olha, ovelha é daquele jeito mesmo, pastor. Lá no fundo ele falou para mim, é daquele jeito mesmo, pastor. Se não cuidar dela, ela some, ela se perde, ela não come, ela não bebe, ela se perde. É um animal bobo. É um animal bobo. O que ele estava dizendo é que nós homens, se não tivermos o cuidado de Deus, nós vamos fazer besteira. Nós não vamos aproveitar a graça de Deus com tudo aquilo que Deus nos dá. Nós vamos nos lambuzar, mas não vamos nos alimentar. E quem sabe seja tempo de você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho vivido como um crente relapso, como uma ovelha rebelde. Fico com o meu coração cheio de coisas ruins, sendo que eu poderia ter paz no Senhor. Tenha misericórdia de mim e me dê da sua paz. E o Senhor Jesus disse que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor nos conhece individualmente. Conhece o nosso nome, a nossa vida, a nossa fé ou ausência de fé, a nossa santidade ou falta de santidade. O Senhor é o Deus poderoso que conhece até mesmo os nossos pecados mais profundos. Mas humildemente, Pai, nós queremos estar como os discípulos estiveram assentados aos pés do Senhor para ouvir esta mensagem. E queremos nesse momento pedir a Tua misericórdia. Ó Deus, certamente há entre nós irmãos que estão cansados das suas ansiedades diárias, dos seus pecados diários, das suas dores diárias, das suas incoerências diárias. Ó Deus, tenha misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Renova-lhes as forças através do entendimento da Tua graça, da Tua palavra revelada. Com Teu Espírito, ó Pai, venha trazer consolo e esperança. Ó Deus, enxuga as lágrimas daquele que tem chorado na Tua presença. Faça essa obra, Deus, que somente o Senhor pode fazer. Tenha misericórdia de nós. E, ó Deus, se há no nosso meio alguém que entendeu agora a respeito do Seu amor, ó Pai, leva-o à Tua presença. Leva-o para que ele possa crer em Ti e testemunhar a Ti como seu Deus e o seu Salvador. Para a salvação dessa pessoa e glória nos céus. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.